Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera fartamente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era atingida pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, irmãs, nós estamos então vivendo aqui nessas segundas-feiras o cerco de Jericó, fazendo 7 semanas então de oração intensas pelo bem de nossas famílias, pedindo as graças de Deus, também a libertação. Na verdade, é uma forma de nos colocarmos em oração, coisa que devemos fazer sempre, mas em alguns momentos fazemos algumas campanhas de oração para nos retemperar e ajudar também a gente continuar com confiança, com firmeza, a nossa vida de oração e comunhão com o Senhor. Bem, nós estamos celebrando as basílicas de São Pedro e São Paulo, como já dizia aqui a vocês, mas celebrando a basílica desses 2 apóstolos, na verdade a gente faz memória da vida dos dois, de São Pedro e São Paulo. E vamos tentar aqui então tirar algo das leituras de hoje que é comum aos dois. Bem, primeiro nós vemos aqui no Evangelho Jesus andando sobre as águas. Depois de alimentar uma multidão, a multiplicação dos pães, Jesus faz com que os discípulos entrem na barca e vão velejar sozinhos e Jesus sobe para rezar. Então depois, lá pelas 3 da madrugada, Jesus então vem sobre as águas. E vocês sabem que esse caminhar sobre as águas, Jesus mostrando também o seu poder divino, os apóstolos estão conhecendo cada vez mais o nosso Senhor e vendo aquele homem, o mestre deles, andando sobre as águas. E andar sobre as águas, andar sobre o mar, ter esse poder sobre a natureza, mostrava realmente o senhorio de Jesus, porque o mar simbolizava esse lugar
indomável, mas também o mal. Então, Jesus andar sobre as águas, sobre o mar, quer dizer que ele está acima disso. Tem poder sobre o mar, tem poder sobre o mal, tem poder sobre as forças do mal. E você vê São Pedro pedindo então para andar também sobre as águas. E ele diz assim: manda-me. Porque realmente só Jesus podia dar a ele essa força, né? Não sei se tem alguém aqui que consegue andar sobre as águas. Até vi na internet o pessoal usando, acho que uns tênis diferentes e correndo assim. Eu conseguia dar uns passos por cima da água ainda, mas afundava depois, lá na frente. São Pedro está pedindo, então, para andar. E ele começa a andar na direção de Jesus, a Jesus. Veja, São Pedro começa a participar do poder de Cristo. Ele consegue, então, pela fé no nosso Senhor, andar sobre as águas. Porém, quando ele começa a prestar atenção nas outras coisas, veja, tirou o foco de Jesus, o vento, as ondas, o mal, o medo. Não é assim? Às vezes a gente se sente assim tão seguros, às vezes está num momento desse de oração, a gente reza, Deus fala conosco, a gente se sente fortalecido. Aí sai daqui, recebe um telefonema, as pernas já tremem já, né? A gente já esquece de tudo. Onde está o Senhor? Ai, meu Deus. É a mesma coisa de Pedro. Nós somos Pedro. E Jesus está dizendo: por que duvidaste? Por que você duvida? Por que você duvida, Padre Alex? Por que nós duvidamos? Porque depois que nosso Senhor por nós morreu na cruz, toda a vida de Jesus, né? Nosso Senhor veio, daqui a pouco, um mês e pouquinho, nós vamos celebrar o Natal. Nós vemos o grande amor de Deus por nós. O que é que Deus não é capaz de fazer por nós? Se encarnou, né? Se tornou um bebê, nas mãos de São José, da Virgem Maria. Igual a nós, passou tanto tempo dependendo, né, de ter que mamar, né, ser alimentado pela Virgem Maria. Tem até um hino ali que a gente canta no Natal que fala isso. Ele que é o Criador do universo, acaba sendo alimentado com leite materno. Mas vive toda a vida e morre por nós na cruz e ressuscita. Depois de realizar tudo isso por nós, a gente ainda tem um cabimento de dizer: Deus me abandonou. Como é que a gente pode dizer isso? Deus me abandonou. Deus não me escuta. Deus não olha para mim. Onde está Deus? Gente, onde está Deus? A gente poderia dizer assim: onde esteve Deus por mim? Mas nosso Senhor, que é misericordioso, não nos deixa afundar, né? Ele vai lá e estende a mão. Na fraqueza de Pedro, que começa a afundar por falta de fé, Jesus não só diz assim: onde está a tua fé? E deixa afundar. Não, ele estende a mão. Estende a mão. Levanta. E muitas vezes nosso Senhor faz isso conosco, nos tira do mal. E muitas vezes São Pedro vai experimentar essa mão de Jesus que o levanta. Nós conhecemos a história de Pedro, a vida de Pedro, e vamos ver quantos momentos Jesus está junto dele. Ainda diz assim: Pedro, Satanás me pediu para te passar na peneira.
passar na peneira, no crivo da peneira, mas eu rezei por ti. Olha de novo a mão de Jesus com Pedro. Só que Jesus não rezou só por Pedro. Vocês lembram lá no João 17, que mostra Jesus fazendo aquela oração sacerdotal? O capítulo inteiro é Jesus rezando ao Pai, pelos apóstolos e por aqueles que iriam acreditar na pregação dos apóstolos. Nós. Jesus rezou por nós. Também estendeu a mão para nós. As forças do inferno, as potências do inferno vão lutar contra a igreja, vão combater, Pedro, contra ti, mas não prevalecerão. A gente já tem aí, sem falar o tempo que Deus sustentou o povo judeu, né? Mas só para falar de 2000 anos que estão tentando destruir a igreja, gente de fora, gente de dentro tentando destruir, e não conseguiram, e não vão conseguir. Porque aquele que caminhou sobre o mar, sobre as águas, estende a mão. Hoje é um dia da gente rezar também pelo Santo Padre, o Papa, porque Jesus lhe sustenta com a sua mão. Pedro e os sucessores de Pedro são sustentados. Jesus disse que estaria conosco, estaria com a igreja todos os dias. Especialmente com o nosso pastor supremo. Sustentar. São Pedro. Mas agora também falar de São Paulo. Nós ouvimos aqui a primeira leitura. Hoje são leituras próprias, né? Talvez alguém viu aí e falou, nossa, o pessoal está lendo leitura errada ali. Não, são leituras próprias dessa memória facultativa. Então é o finalzinho dos Atos dos Apóstolos. Capítulo 28, os últimos versículos. São Lucas está descrevendo aqui os caminhos que eles foram fazendo até chegar em Roma, e os Atos dos Apóstolos terminam contando São Paulo em Roma, anunciando numa casa alugada, estando ainda preso, mas ele tinha direitos romanos, então tinha algumas facilidades, né? São Paulo estava ali e ficou recebendo qualquer um que fosse à casa, ele ia lá, podia ir lá, e ele estava anunciando a palavra de Deus. E nós vamos ver também São Paulo experimentar o braço de Jesus, a força de Jesus acompanhando ele. São Pedro, a gente sabe, tem uma marcação nele, assim como um ponto de unidade, do princípio de unidade e de firmeza, de estabilidade da igreja. Ele era o primeiro entre os seus iguais, entre os irmãos, entre os apóstolos. Jesus escolheu ele para estar à frente como chefe. E São Paulo, nosso Senhor escolheu para anunciar, ir ao mundo anunciando a palavra de Deus. Mas São Paulo, nós sabemos que também, veja, São Pedro tinha fraqueza, ali como a gente viu, fraqueza na fé. São Paulo, nosso Senhor também pegou São Paulo, digamos assim, na sua fraqueza. Ele que começou então querendo sufocar a igreja nascente, nosso Senhor vai escolher justamente ele para dizer, não, você vai expandir a igreja nascente. Você quer reprimir? Na verdade você vai expandir. Vai ser pai e fundador de muitas comunidades cristãs, que foram gerando outras e outras e outras. Eu gostaria de trazer aqui para vocês um pedacinho dos Atos dos Apóstolos, que São Paulo mostra como é que Jesus esteve com ele e como é que as coisas foram acontecendo. Porque veja, tanto Pedro quanto São Paulo e a igreja, meus irmãos, nós contamos, na verdade, não só com um sistema assim, de fé, de doutrina, mas com o poder de Deus. Isso é o que muda tudo. A gente poderia aqui montar um projeto
projeto de marketing, um projeto de divulgação, coisas muito bonitas, que até são importantes na divulgação do Evangelho, mas nada seriam se não tivesse o poder de Deus, se não tivesse a condução de Deus, dirigindo e dizendo é para cá e é para lá, como Jesus estava dirigindo a vida dos 12. Escolheu pescadores e outros, e o poder de Deus fazia com que tivesse fruto a vida deles. São Paulo teve uma bela formação, uma grande formação, mas o que marca a vida de São Paulo é o poder de Deus, que muda tudo. Veja, São Paulo aqui, é o capítulo 22 dos Atos dos Apóstolos, eu peço a atenção aqui de vocês, mas ele contando da vida dele, o que aconteceu com ele, e nós observamos aqui realmente a ação do poder de Deus. Na verdade, os Atos dos Apóstolos é manifestação do poder do Espírito Santo conduzindo a vida deles, para lá e para cá. Olha o que São Paulo diz. Ora, estando eu a caminho, aproximando-me de Damasco, isso aqui ele está diante dos seus irmãos judeus e de alguns romanos, porque estavam querendo matá-lo. E aí os romanos conseguiram retirar ele, porque ele estava sendo espancado. Conseguiram separar Paulo e queriam saber o porquê que estavam querendo matar ele. Quando estão indo guardá-lo, ele estava subindo uma escada para um prédio dos romanos, ele pede para parar e na escada ele começa a falar aos seus irmãos hebreus. Aí ele diz assim: ora, estando eu a caminho, aproximando-se de Damasco, pelo meio-dia, de repente me cercou uma forte luz do céu. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu repliquei: quem és tu, Senhor? A voz me disse: eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Os meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz de quem falava. Então eu disse: Senhor, que devo fazer? Olha aqui. São Paulo, fariseu, excelente como discípulo de Gamaliel, agora no encontro com Jesus já está dizendo assim: o que eu devo fazer? Tipo assim, agora eu não sei para onde ir. Ele também tinha ficado cego, com aquela luz que o envolveu. Ele já está se colocando nas mãos de uma pessoa. Não é assim, filosofias que a gente... minha vida eu sigo essa filosofia. Não, é uma pessoa, um evento, alguém, um encontro. Senhor, que devo fazer? E o Senhor me respondeu: levanta-te, vai a Damasco e lá te será dito o que deves fazer. Como eu não pudesse ver por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos meus companheiros, cheguei a Damasco. Um certo Ananias, homem piedoso e observador da lei, muito bem conceituado entre todos os judeus daquela cidade, veio ter comigo e disse-me: irmão Saulo, recobra a tua vista. Naquela mesma hora pude enxergá-lo. Continuou ele: o Deus de nossos pais, olha aqui, primeiro que Ananias já chamou ele de irmão, já mudou, né? Era perseguidor e irmão. E ele vai dizer o que é que agora Jesus estava mostrando, quem era São Paulo, a sua verdadeira identidade. O Deus, irmão, o Deus de nossos pais te predestinou para que tu conhecesses a sua vontade, visses o justo e ouvisses a palavra da sua boca, pois lhe serás, diante de todos os homens, testemunha das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que tardas? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o seu nome. Voltei para Jerusalém e, orando no templo, fui arrebatado em êxtase. Depois que ele foi batizado, ele foi ao templo, orou, foi arrebatado em êxtase. Ele diz: eu vi Jesus que me dizia: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu repliquei: Senhor, eles sabem que eu encarcerava e açoitava com varas nas sinagogas os que creem em ti.
Enquanto se derramou o sangue de Estevão, tua testemunha, eu estava presente, consentia nisso e guardava os mantos dos que o matavam. Mas ele me respondeu, Jesus disse a ele, vai, porque eu te enviarei para longe as nações. Gente, eu estou lendo tudo isso aqui para mostrar que a vida de São Paulo foi isso aqui. Essa experiência com Jesus, foi batizado e Jesus mostrou para ele qual era a missão dele: anunciar às nações o nome de Jesus. E depois São Paulo, vamos dizer assim, né, desembestou a falar sobre Jesus, a realizar milagres, curas. E onde ia, São Lucas vai relatando coisas de São Paulo, dizendo assim que Deus realizava pela mão de Paulo milagres extraordinários. Expulsava demônios, diz assim, ao ponto de pegarem lenços que passou em São Paulo para curar os doentes. Até os judeus, que eram exorcistas, começaram a dizer assim, olha, eu te expulso, demônio, no nome desse Jesus que Paulo prega. Diz que os demônios dizem assim, olha, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas você é quem? Desceram o cacete lá no exorcista judeu. Veja, andou, viveu, pregou até a morte pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, o cristianismo, repito, não é assim, não, são coisas assim que eu simpatizo com as coisas de Jesus, acho ele legal, e aí algumas coisas dele eu ponho em prática. Não é isso. O cristianismo é o poder de Jesus e da sua cruz e da sua ressurreição que caem sobre nós e mudam a nossa vida. E faz com que nós creiamos nele ao ponto de mudar tudo na nossa vida para ser como ele quer. Ainda que isso venha doer em nós, ainda que a gente tenha que ir morrendo, ainda que a gente tenha que mudar, ainda que a gente tenha que virar o avesso, ainda que a gente tenha que ser o contrário daquilo que a gente é hoje. São Paulo diz, para mim o viver é Cristo. Está entendendo o que é ser católico? O que é ser cristão? É buscar, claro, com luta, gradualmente, imitar Jesus. Abrir a nossa vida e deixar que Jesus viva em nós, seja em nós, imprima em nosso rosto o seu rosto. E aqui, entre na nossa família e imprima o seu jeito de ser na nossa família. Isso nós vamos abrindo o coração. Bênção se marido, mulher caminham, filhos também, ótimo. Mas se não forem, também nós, deixando que Ele mude a nós. Nós vamos buscar por nós em primeiro lugar. E depois é inevitável, se seguimos Jesus, é inevitável que isso transborde e chegue aos outros. Nós, agora celebrando a Santa Missa, ouvindo a Palavra de Deus, nós queremos crescer em fé em nosso Senhor e viver como Ele deseja. Nós vamos consagrar o corpo. Eu, como sacerdote, vou consagrar o corpo e o sangue de Jesus. Nós vamos comungar do seu corpo, do seu sangue, querendo nos assimilar ao máximo com Ele, parecer o máximo com Ele. Depois nós vamos, aqui Jesus vai passar no nosso meio, vamos dar uma volta com o Santíssimo nesse cerco de Jericó, e nós vamos pedir isso, que Ele haja, que Ele atue no meio de nós. Eu gostaria de encerrar
Se a gente pudesse cantar, como foi no início, ó Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, porque São Pedro, nosso Senhor segurou, não deixou ele ficar solitário. E São Paulo, nos muitos embates que ele teve, nos perigos, nos sofrimentos, nas perseguições e nas prisões, nosso Senhor não deixou ele caminhar solitário. Feche seus olhos. Você também na sua família, na sua luta, saiba que a mão de Jesus também vai estar com você. Está com você. O Senhor não nos abandona. Não, Senhor. Ele não nos abandona. Obrigado, não me abandona, não abandona você. Desculpa ainda dizer, você, seja aqui ou acompanhando em casa, que está pensando na morte, está pensando em dar cabo à sua vida. Não faça isso, porque nosso Senhor estende a mão para você. Levante a cabeça, pare, busque ajuda, mas a mão de Jesus vai até você. E não vai deixar você se afundar no mal, no mar. Tira isso da cabeça. Nosso Senhor é conosco. Ó Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver na vida, na tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz da união. Canta forte. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu quero ouvir vocês, te amarei, vamos lá. Te amarei. Isso. Declare o seu amor a Jesus. Eu te amarei, te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. As forças do mal nunca prevalecerão. Não prevaleceram sobre a vida de Pedro, não prevaleceram sobre a vida de Paulo. Também não vão prevalecer sobre a nossa família e a nossa vida. Amém.